Recentemente, o governo federal abriu uma chamada pública para que professores e pesquisadores possam se inscrever num processo de avaliação dos livros didáticos. E como a gente vive em praticamente uma guerra ideológica, tanto membros do que a gente pode chamar de direita como de esquerda passaram a fazer campanhas para que seus pares se inscrevessem e avaliassem o livro, a fim que não houvesse nenhum tipo de prevalecimento. Mas o livro didático é muito mais complexo do que muitos imaginam, por isso nós vamos falar dele hoje. Ai, ninguém se mexe. Acredito que todo mundo já usou um livro didático na vida, e suas lembranças no seu uso são das mais diversas. Seja o livro didático como um livro pesado, em que o professor seguia a risca, a fim de vencer o conteúdo, como se o conteúdo fosse um inimigo a ser batido, ou livro didático como o primeiro livro lido, em que as imagens nos levavam para a Grécia Antiga, para a Roma renascentista ou para o Brasil colonial. As memórias e lembranças em torno do livro didático são tão plurais quanto os seus significados. O livro didático ele não é apenas um material pedagógico. Antes dele chegar às escolas, ele passa por políticas públicas que definem alguns assuntos e o avaliam. E antes dele ser avaliado, ele é elaborado por um autor, muitas vezes sob encomenda de uma editora. Então, além de existir uma política pública educacional na elaboração de livros, há interesses mercadológicos. Editoras são criadas e fechadas em função de livros didáticos. Você lembra do Monteiro Lobato, o autor do Sítio do Pica-Pau Amarelo? Então, a sua primeira editora, ela cresce fundamentalmente na função de venda de livros para o governo do estado de São Paulo, e ela fecha justamente por isso, por uma briga pessoal entre o Monteiro Lobato e o governador da época, Washington Luiz, que mais tarde seria presidente do país. A relação entre editoras e Estado é antiga e nem sempre amistosa, mas lucrativa. E quando é que se começa a produzir os primeiros livros didáticos? Os príncipes de monarquias costumavam ter a educação tutoriada para futuramente herdar a coroa. Alguns desses tutores às vezes facilitavam a vida da gurizada. É o caso de Luís, grande Delfim da França, que teve diversos livros editados para sua educação política, a mando do seu pai, Luís XIV da França. Contudo, Delfim morreu antes do seu pai e nunca assumiu o trono. No século XIX, monastérios passam a criar livros auxiliares para o estudo da Bíblia, mas claro, livros auxiliares com citações em latim, grego e sem figurinhas. No Brasil, a primeira padronização dos livros didáticos, isto é, a criação de uma comissão que visasse avaliá-los, ocorre em 1938, com a criação da Comissão Nacional do Livro Didático. Haviam ramos da intelectualidade que defendiam a criação das escolas públicas e de material pedagógico, mas não se pode diminuir o peso de Getúlio Vargas nessa ação, porque ele era comprometido com ideias nacionalistas e por isso queria ter controle sobre o material que circulava no país. Nessa época, os regionalismos estaduais eram fortes e Vargas temia que a educação pudesse ser usada para questionar a nação. E hoje, como funciona a avaliação? Ela é feita pelo Plano Nacional do Livro Didático. Primeiramente, as editoras enviam seus livros para serem avaliados pelo PNLD, escritos conforme as leis e diretrizes de base da educação, que são as leis que regulam a educação conforme a Constituição. O PNLD constitui uma comissão formada a partir de indicações de instituições ligadas ao sistema de ensino. Somado a essas indicações, é feita uma chamada pública de especialistas das grandes áreas do conhecimento, já credenciados como avaliadores do PNLD em outras oportunidades. Outra comissão é formada a partir de interessados em avaliar, sejam professores de escola pública, privada ou universidades, que tenham no mínimo mestrado. Esses interessados farão a primeira análise, que posteriormente será submetida à comissão técnica, que fará a segunda análise. Os livros aprovados são digitalizados e enviados como amostra para os professores escolherem conforme o projeto pedagógico da escola. Contudo, aqui existe uma pegadinha. A partir desse ano, de 2017, os estados ou municípios poderão selecionar um grupo de escolas para escolher os livros e padronizá-los para todas as outras escolas restantes, implicando em perdas para as escolas que desenvolvem a própria pedagogia, além de impor um livro didático que não necessariamente o professor irá utilizá-lo. E quanto custa a brincadeira? Em 2016, o governo investiu 1,62 bilhões do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, somado aos 1,7 bilhões do PNLD, totalizando 3,33 bilhões de reais. Isso não chega a ser 3% do total gasto com educação, mas é quase o dobro do orçamento total da principal agência de pesquisa do país, o CNPq. E o livro didático como proposta pedagógica, a sua existência realmente compensa? O livro didático ele não é a solução para todos os problemas educacionais. Tampouco não é um objeto a ser descartado.
ele tem que ser visto como auxiliar no processo de ensino, que jamais substituirá a aula preparada pela professora com a sua formação e sua bibliografia. O problema acontece quando os professores elaboram uma disciplina quase exclusivamente com base no livro didático. Por mais inovador que um livro didático se propõe a ser, com recortes temáticos, imagens e exercícios, quase sempre ele vai ser um livro com início, meio e fim, que nos faz perder o contato direto com os autores que são utilizados pelo autor para elaborar o livro. Por isso, mais vale o professor usar o livro do que o livro usar o professor. Meu nome é Ramon.